Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou Alien Nerd e hoje eu vou falar um pouco sobre as regras do jogo Star Wars Destiny. Antes eu tinha falado bem por cima sobre a informação dos dados, então agora a gente vai ver com mais detalhes. Temos aqui o símbolo com 2 sabres, chamado de dano corpo a corpo. Com esse dado, a Rey aplicaria 1 de dano em um personagem adversário. A quantidade de dano é representada pelo número no dado. Símbolo de capacete, também chamado de escudo. O Finn, por ter um número 1 no dado, recebe uma ficha de escudo, podendo deixar sobre ele ou sobre a Rey, respeitando o limite de 3 fichas por personagem. Símbolo de mais. Ele só pode ser usado em conjunto com outro dado que tem o mesmo símbolo, mas sem o sinal de mais. Nesse exemplo, esse dado poderia ser usado com o primeiro dado da Rey, somando 3 pontos de dano. Símbolo com 2 setas, chamado de foco. Permite virar a quantidade de dados mostrada junto com o foco para o lado que você quiser. Símbolo de um círculo com uma estrela no centro, chamado de especial. Permite usar a habilidade especial descrita na carta daquele dado. Nesse caso, como a gente pode ver na carta de melhoria, a gente pode remover um dado mostrando dano de corpo a corpo ou dano à distância. Símbolo de pistola, chamado de dano à distância. Funciona basicamente como dado de corpo a corpo. A diferença aqui é o custo para usar essa ação. Para que o time do Kylo Ren consiga aplicar esse dano, é necessário pagar 1 de recurso. Símbolo de seta perfurando, chamado de interferir. Seu adversário perde a quantidade de recursos mostrada no dado. Nesse exemplo, 2 recursos. Símbolo de cubo, chamado de recurso. Você recebe a quantidade de recursos indicada no dado. Símbolo de retângulo com cortes em diagonal, chamado descartar. Faz com que o adversário descarte a quantidade indicada no dado de cartas aleatórias da mão. Símbolo de barra branca com fundo vermelho, chamado vazio. Não existe efeito ou qualquer valor. Agora vamos para algumas observações. Todo dano aplicado por um personagem tem que ser direcionado somente a um personagem. Vamos supor que o Kylo Ren ataque com 3 de dano. Esses 3 de dano têm que ser recebidos todos ou pela Rey ou todos pelo Finn. Eles não podem ser distribuídos, por exemplo, 2 pontos no Finn e 1 na Rey. Nós temos as fichas de dano para controlar o dano recebido. O dano sempre é direcionado primeiro para os escudos, a menos que o ataque seja indefensável. A descrição indefensável precisa aparecer descrita na carta para que esse efeito aconteça. Agora que ficou um pouco mais claras as informações nos dados, a gente vai para as ações. Uma das ações possíveis é jogar uma carta da mão. Essa carta ela pode ser uma carta de evento, uma melhoria ou um suporte. Ao jogar uma carta de evento, é preciso pagar o custo, se tiver algum custo, fazer a ação descrita na carta e depois deixar ela na pilha de descarte. Ao jogar uma carta de melhoria, é preciso pagar o custo, se tiver, deixar a carta próxima do personagem que vai receber essa melhoria. Se a melhoria tiver um dado, deixe esse dado sobre a carta. Agora alguns detalhes. Existe um limite de 3 melhorias por personagem. Se quiser alterar uma melhoria por outra, paga-se somente o valor da diferença entre elas. Supondo que a gente queira que o Kylo Ren fique com o sabre de luz, que tem custo 3. A gente pode remover a carta imobilizar de custo 2 e pagar apenas 1 de recurso, que é o valor de diferença. Ao jogar uma carta de suporte, mesma coisa, pagar o custo se tiver. Deixar a carta do lado dos personagens e se o suporte tiver um dado, deixar o dado sobre a carta. Outra ação possível é ativar o personagem ou o suporte. No início do turno, todos os dados de personagem, dados de melhoria e dados de suporte em jogo devem estar sobre as respectivas cartas. Quando, por exemplo, um personagem é ativado, deixamos a carta exausta, ou seja, na posição horizontal, e jogamos todos os dados vinculados ao personagem. Os suportes são ativados apenas 1 por vez. Os dados jogados ficam na reserva e podem ser usados mais tarde. No seu turno, outra opção possível é resolver os dados que estão na reserva. Supondo que a gente tenha ativado a Rey e rolado todos os dados dela. Nosso adversário faz a jogada dele, tranquilo.
Agora no nosso turno, a gente pode resolver, se a gente quiser, todos os dados que têm o mesmo símbolo de uma só vez. Nesse caso, seria aplicado 3 de dano em um personagem do adversário. Se a gente escolher o Kylo Ren, como ele não tem escudo, ele recebe um marcador de 3 de dano. Uma outra ação possível no turno é descartar uma das cartas da mão e rerolar um ou mais dados que estejam na reserva à escolha do jogador. Ou seja, rerolar os dados de um personagem e ou suporte que esteja exausto e com os dados ativos em jogo. Mais uma opção é ativar uma carta com a palavra ação em negrito. No nosso exemplo, a gente pode ativar a carta Poder do Lado Obscuro, que é uma carta de suporte. Existe a possibilidade também de passar o turno. Caso o adversário também passe, o turno é encerrado imediatamente. Para finalizar as possíveis ações do turno, a gente pode reivindicar o campo de batalha. Para isso, deixamos a carta de campo de batalha próxima ao nosso deck, e então podemos fazer ação descrita nessa carta. Então, não podemos mais fazer ações nesse turno, e o adversário está livre para fazer quantas ações ele quiser e puder, menos reivindicar o campo de batalha. Quando ele passar, o turno é encerrado imediatamente. Agora vamos ver um pouco sobre o funcionamento da fase de manutenção. Quando o turno de ambos os jogadores é encerrado, entramos na fase de manutenção. Todas as cartas que estavam exaustas são preparadas, ou seja, são deixadas na vertical. Todos os dados retornam para as respectivas cartas. Você e seu adversário recebem 2 recursos. Podemos descartar quantas cartas a gente quiser e comprar até ter 5 na mão. E o jogador que reivindicou o campo de batalha é quem inicia o próximo turno. Bom, existem 2 maneiras de ganhar o jogo: derrotando todos os personagens do adversário, ou se o personagem não tiver mais cartas na mão e no deck no final do turno, depois da fase de manutenção, ele perde e você ganha. Se os 2 puderem ganhar dessa forma, vence quem tiver reivindicado o campo de batalha. Agora que você já conhece as regras de Star Wars Destiny, aguarde o próximo vídeo com uma partida completa. Falou, Terráqueos!